que a Câmara aprovou a regulamentação do transporte de passageiros por motocicletas via aplicativo. Os principais pontos da medida reacendem aí o debate sobre segurança viária, fadiga do condutor e responsabilidade das plataformas. Para entender como a categoria avalia a regulamentação, os impactos no dia a dia dos trabalhadores e os desafios para a aplicação das regras, a gente conversa agora com o presidente da Associação Prestadores, Plataformas e Aplicativos de Economia Comprar, o Warley Leite. Warley, muito bem-vindo aqui à 98 News. Já te faço uma pergunta. Na prática, o que essa regulamentação ela faz? Ela afeta na vida do trabalhador motociclista que trabalha aí no transporte de passageiros? Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos os telespectadores. Agradeço a oportunidade de poder estar vindo aqui debatendo, né? E trazer a nossa voz, que uma vez que fomos calados dentro dessa regulamentação, né? Então, Vitor, o que traz em prática? O que traz de positivo é que agora, né, nós temos segurança jurídica. Agora nós somos uma categoria regulamentada, mas tem vários pontos aí que não muda muita coisa na vida do motociclista, do trabalhador, né, do motoapp, no caso. Quais pontos seriam esses? Primeiro, ter 21 anos de idade, né? Uhum. E carteira há mais de 2 anos. Já é uma coisa que não muda nada, porque uma vez que a plataforma exige que o condutor ele tenha na carteira atividade remunerada, e é um quesito que é exigido, né, pelos órgãos de trânsito para que o trabalhador tenha essa qualificação dentro da sua carteira. E Então, um esse, ponto legal. exerce atividade remunerada, ele só vale também para as pessoas que já passaram daquele período de experiência, né? Só para a gente poder deixar claro aqui para o ouvinte. Ou estou errado? Exatamente, Vitor. Exatamente. Hoje, para a pessoa ter a atividade remunerada, ele tem que cumprir essas exigências. Então, nesse ponto, não muda nada. Outro ponto que tem se colocado a questões dos pontos de descanso. É uma Uhum. coisa que não muda nada na vida do trabalhador. Por quê, Vitor? O trabalhador, quando ele sai de casa para trabalhar. Ele sai de casa para aferir lucros e levar o seu pão de cada dia para dentro de casa. E uma Uhum. vez que ele está na rua trabalhando, ele não pensa em descansar, ele pensa em trabalhar mais e mais e mais para levar ali o melhor rendimento para dentro de casa. O trabalhador quer descansar dentro de casa. Ele quer descansar na sua cama, ele quer descansar com a sua família, ele quer descansar brincando com seus filhos. O que o trabalhador quer realmente, Vitor, é Hum. aumento na sua renda. O trabalhador quer ganhar mais, porque a gente sabe, todo mundo sabe que as plataformas de aplicativo hoje, todas elas trabalham em cima, o lucro delas é medido através do prejuízo, a verdade, tem que falar do trabalhador, uma vez que essas plataformas elas costumam arrecadar aí dentro da renda do trabalhador cerca de 40% da sua renda aí final diária, né? Então a gente vê que esse projeto, apesar de ser positivo no ponto que eu falei, que traz a segurança jurídica para o trabalhador, existem vários outros pontos que de suma importância que não foram discutidos. Por que não foram discutidos? Por ameaça, né, do Ministério do Trabalho e do Emprego em extinguir esse tipo de atividade na capital. Outro ponto que a gente vê dentro dessa questão dos pontos de descanso é porque existe uma inconstitucionalidade. Por que essa inconstitucionalidade, Vitor? Porque Hum. ela praticamente acaba com o sonho do trabalhador, associações, igual nós, no caso, sindicatos, no caso de cooperativas, de poder ter a própria plataforma. Como que uma entidade, no caso colaborativa, de imediato, para ela lançar uma plataforma, para dar autonomia e liberdade para o trabalhador, ela vai conseguir cumprir essas exigências. Então a gente vê aí, a gente entende que nesse ponto existe uma inconstitucionalidade, porque ela limita a livre iniciativa privada e o direito do trabalhador de se organizar. Uhum. E a gente está conversando com o Warley Leite, ele é presidente da Associação Prestadores, Plataformas e Aplicativos de Economia, né? Representa aí parte dos motociclistas, né, que fazem o transporte de passageiros. A gente teve a regulamentação aprovada na Câmara Municipal. E o Warley, o senhor falou que
essas regras, né, já estavam, os aplicativos já exigiam, né, ser maior de 21 anos, o uso, obviamente, de equipamentos de segurança. O que mais, na visão do senhor, na visão da associação, que falta ainda na regulamentação, poderia ser incorporado? Por exemplo, talvez ali a pessoa não ter cometido multas, infrações graves durante um período. O senhor acredita que outras medidas poderiam ter sido incorporadas aí nessa regulamentação na Câmara, ou está de bom tamanho do jeito que foi? Olha, Vitor, claro que é boa pergunta sua, viu? Obrigado por fazer essa pergunta. A gente acredita que totalmente esse projeto ele foi feito de uma maneira às pressas, né? E se tivesse dado o diálogo ao sindicato, por exemplo, do Rogério Lara, que está há muito tempo aí, tem uma experiência grande, ao ZET, ao sindicato lá do ZET, dos autônomos, a gente aqui da nossa associação, com certeza a gente teria feito uma regulamentação muito melhor no ponto sentido de quê? De ser uma regulamentação abrangente que pudesse contemplar todos os lados, tanto os prestadores de serviço, tanto os passageiros, e as plataformas já são contempladas, né? Então elas não precisam. Quais os pontos que a gente poderia melhorar dentro dessa regulamentação? Um exemplo que eu posso te dar a nível de segurança por exemplo, hoje uma motocicleta ela exige um limite de peso, né, que ela pode transportar. E a gente vê que muitas das vezes a gente tem, por exemplo, motociclistas que têm um limite de peso, obesos, né? E quando eles vão chegar numa corrida, é polêmico esse ponto, hein? Mas quando eles vão chegar numa corrida, por exemplo, tem um passageiro lá que também é um pouco acima do peso. Aí esse passageiro, por exemplo, essa corrida, se ela estiver subindo um morro bem íngreme, o risco de ter um acidente do sobrepeso da motocicleta ali, ele é muito grande. Né? A gente vê também outros pontos. É polêmico esse ponto do sobrepeso, mas tem que ser discutido. São pontos que tem que ser discutido. Não adianta a gente empurrar ele para debaixo da mesa. Outro ponto que poderia nessa questão da velocidade que agora vai ser controlada, né? Segundo a Câmara Municipal, deve ser controlada. Já acontece dentro dos aplicativos. As velocidades já são controladas dentro do próprio aplicativo, que emite um sinal, no caso, para o condutor, quando ele excede esse limite de velocidade. Mas isso não quer dizer que essa velocidade, esse aviso, ele vai ser respeitado. A gente vê que tem muitas pessoas que abaixam ali o volumezinho e tá tudo certo, né? Ali na cabeça desse condutor. Outro ponto que de atenção, citado você, questão de multas, que a gente traz um certo tipo de preocupação para a gente, a questão de um ponto do texto que diz que a exclusão imediata do motociclista quando ele atingir determinado pontuação de multa ou determinada infração. E a gente vê um risco jurídico, um risco muito grande ao trabalhador, porque se o trabalhador, por exemplo, ele parar em cima de uma faixa, no centro de Belo Horizonte, que pode acontecer, não é uma infração grave. E o projeto prevê a expulsão desse trabalhador. Entendi. Então, são pontos aí bem perigosos dentro dessa regulamentação, que não protege o trabalhador em ponto nenhum. Outro ponto que a gente entende que deveria ser discutido são as exclusões dos trabalhadores, dos prestadores de serviço aí dessas plataformas. Muitas das vezes essas pessoas assumem dívidas, né, para poder trabalhar, para levar o sustento para dentro de casa, e são excluídos de maneira arbitrária e sem direito à defesa. Entendi. Então a gente entende que a Câmara Municipal de Belo Horizonte poderia ter tratado com cuidado esses pontos. É muito injusto. E muitas das vezes são coisas tão irrelevantes, assim que poderiam ser corrigidas com feedback, e o trabalhador ali deixa de ter ali o seu direito ao trabalho.